Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um conteúdo muito interessante que entra na gestão de carreira e, afinal, como fazer para eu ter uma carreira vocal como eu sempre sonhei? Quais são os segredinhos? Hoje eu vou abrir o caldeirão falando de dicas de tudo que eu vi, que eu ouvi na clínica de fonoaudiologia com grandes cantores. Aí que eu atuo há 22 anos trabalhando com voz profissional. Vou contar alguns segredinhos hoje para vocês pensarem. Esse aquecimento é onde nós estamos falando de atalhos e obstáculos para se ter uma voz de impacto. Muito se fala, eu quero ter uma voz linda, eu quero cantar bem, eu quero estourar. Cantores sertanejos falam muito de estourar. Esse termo já não é tão usado em outros estilos, principalmente no gospel, não se usa estourar. Mas muita gente quer ter uma voz de impacto por motivos diferentes. Atalhos, formas de você pegar o caminho mais rápido, parar de enrolação. Muita gente fala para mim, Carol, faço aula de canto há 4 anos, não entendi a respiração ainda. Eu falo, Deus amado, como assim? Que respiração que você está fazendo? Está fazendo tudo errado. É uma técnica inadequada. Então, passei para vocês atalhos para vocês terem voz de impacto e obstáculos. Como melhorar, tirar do caminho aquilo que não está legal na vida de vocês como cantores. Entramos em gestão de carreira. Vamos para a gente começar então, para a gente começar esse conteúdo tão interessante que tanta gente gostaria de saber. Já vou pedir para vocês começarem compartilhando, porque esse conteúdo pouquíssimas pessoas distribuem. E esse conteúdo, gente, é um segredo, é ouro para vocês. Por quê? Porque eu vejo cantores batendo a cabeça por anos e anos e anos e anos e não sai do lugar. Qual a diferença de um cantor que acha o caminho e outro que às vezes gasta dinheiro e não consegue achar o ponto, não consegue entrar nesse mercado de trabalho, nesse mercado fonográfico? Vamos falar sobre isso? Então, começa compartilhando. Quem sou eu, afinal, na fila do pão para falar sobre um tema desse, não é mesmo? Talvez vocês estejam se perguntando por aí. Bom, meu nome é Carol Menezes, eu sou fonoaudióloga, musicista, formada em música. Algumas pessoas me perguntaram esses dias atrás, Carol, mas você tem alguma formação? Sim, eu sou graduada em música, graduada em fonoaudiologia, sou formada em psicanálise também, sou doutora em ciências da reabilitação, mas mais importante que tudo isso, eu estou há 22 anos nesse mercado de trabalho vocal. Eu atuo com voz profissional há 22 anos, acompanhando cantores, tá? Então, nesse processo, o que eu criei? Eu criei um método onde eu te ensino a dominar as técnicas que cantores profissionais utilizam para ter uma voz de impacto. Então, se eu faço isso, eu também posso dizer que eu estive nos bastidores de alto impacto, ali do ladinho também de pessoas que estavam começando. Eu peguei na mão de alguns que nunca tinham cantado em um palco na vida, ensinei a técnica vocal do zero para muitos desses que estão por aí cantando lindamente hoje. Algumas pessoas a gente não pode nem contar, não pode citar nomes, mas eram até desafinados. E através desse trabalho, hoje estão cantando e encantando por aí. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu vi e o que eu ouvi nos bastidores dos palcos, o que eu vi que deu certo, que eu vi que deu errado na carreira de tantas pessoas que estão por aí, se dando bem, outras que não estão se dando tão bem assim, outras que se deram muito mal. O X da questão, muitas vezes a gente acha que é dinheiro, não é mesmo? Muita gente acha que é dinheiro. Que se eu tiver dinheiro, tudo vai se resolver. Se eu tiver um investidor, se eu tiver alguém por trás ali bancando, nem sempre o dinheiro vai resolver tudo. Sinto lhes dizer. E esse é o primeiro momento Maísa do dia. Meu mundo caiu. Porque a maioria das pessoas acreditam que precisam ter muito dinheiro para conseguir estar no mercado de trabalho. E eu vou contar algumas historinhas aqui, claro que eu não posso citar os nomes, mas eu vou contar diversas historinhas, alguns de vocês talvez até conheçam, só de escutar a história, pessoas que se deram muito bem com pouquíssimo dinheiro. Quanto vocês querem o que vocês desejam? Tem um livro do Forbes, que ele o título, se eu não me engano, do livro já é Você Quer o que Você Deseja? E é muito real isso. É muito real
essa questão do você quer o que você deseja. Porque às vezes a gente fica falando que a gente quer uma coisa, que é meu sonho, só que a gente não pagou o preço, a gente não se movimentou para isso. Pagar o preço nem sempre é financeiro, às vezes é, e às vezes não é tanto quanto a gente imagina, tá? Mas pagar o preço é investir tempo, investir vontade, investir esforços, investir outras coisas, né? Investir, às vezes, uma questão de estar numa situação que você trocar, né? Ah, eu gostaria de estar, sei lá, com os meus amigos hoje, daí você escolhe não estar porque é mais importante alguma coisa. Então, quando você escolhe abrir mão de alguma coisa em prol de outra, é porque essa coisa que você está querendo, está sonhando, é tão, tão importante que as outras ficam muito pequenas. E sim, é importante fazer escolhas nesse processo. É extremamente importante fazer escolhas e saber escolher. Então, vamos entrar nesse pensamento hoje. Hoje é um dia onde a gente vai conversar bastante, onde nós vamos conversar sobre essa gestão de carreira. O que, afinal, eu tenho que fazer? Quanto, então, isso é realmente um sonho? Eu contei para vocês em alguma das lives uma situação que eu estava dando uma palestra e a pessoa me perguntou, Carol, é o que você realmente faz para os seus cantores? E isso para mim foi muito interessante porque as pessoas têm a impressão que quando o conteúdo é gratuito, ele é inferior. Que quando o conteúdo é gratuito, você está mascarando. E não. Quando eu trabalho com vocês, tanto no gratuito quanto no curso online, todo o conteúdo é exatamente o que eu trabalharia que trabalho com os cantores, com os meus assessorados VIPs. Tudo que vocês recebem é com muito amor, muito carinho, e é realmente o conteúdo que vocês precisam para ter uma voz de impacto, porque eu estou ensinando vocês as técnicas que os grandes cantores, que os cantores profissionais utilizam para ter uma voz de impacto. Independente de vocês estarem pagando ou não, nesse momento, nós estamos aqui fazendo um trabalho gratuito. E eu estou falando sobre gestão de carreira e sobre os sonhos de vocês. Ah, Carol, por que você está falando disso? Por que você está falando de sonho? O que eu quero saber disso? Porque vocês precisam ter escolhas muito claras. Se vocês não tiverem escolhas claras, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Muita gente falando, eu tenho o sonho de ser uma cantora gospel, eu tenho o sonho de melhorar minha voz, eu tenho dificuldade. Isso é uma questão, um questionamento que é muito importante. Até que ponto você quer isso? Porque eu desejo, eu tenho um sonho. Você coloca isso num patamar das coisas inalcançáveis. Uma pessoa até, eu perguntei lá numa caixinha dos stories, qual sonho a sua criança sonhou e você deixou, alguma coisa assim nesse sentido. E a pessoa escreveu lá, ganhar um Grammy. E daí? Parece tão absurdo que a pessoa mesmo riu. Será? Quanto você está investindo disso? Realmente, nesse sonho, nesse seu desejo, para você mesmo se achando ridículo a ponto de dar risada. Talvez tenha sido uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Se você tem um sonho de ganhar um Grammy, quanto você está investindo disso? Do seu tempo, do seu dinheiro? E aí, eu pergunto para vocês, quantas coisas vocês estão acreditando e se apegando para dar desculpas? Quantas coisinhas vocês estão dando desculpas por aí e estão acreditando? Por exemplo, não tenho grana para investir. Não tenho grana para investir é a primeira desculpa. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não tem grana porque a grana está sendo utilizada de outra forma ou em outro lugar. Essa pessoa nessa igreja, quando eu estava dando essa palestra gratuita, me perguntou isso e disse para mim: você é muito cara. A assessoria individual realmente não é barato, não é um valor super em conta. Vale a pena? Vale, porque escutei lá do moço, do Matheus, por exemplo, né? Como eu disse lá no começo, que uma sessão comigo ele aprendeu o que ele não aprendeu em 4 anos de aula. Então, só a economia, até financeira, que você faz uma sessão cara versus 4 anos inteiros de aula barata, gente, pagou mais caro nas aulas, fora o tempo que você perdeu. Aí a pessoa me diz que é caro, mas tá lá com a unha feita, com o cabelo impecável, com nada contra, mas é uma escolha. Então, se é uma escolha de cantar,
Você não pode dizer que o seu sonho... Tem gente que fala para mim, cara, o meu sonho é fazer aula com você. Meu sonho é fazer aula com você? Como assim, o sonho é fazer aula comigo? Gente, tá fácil. Porque eu já fiz aqui Maratona Vocal, que foi um produto super barato. O curso online, que é um valor, pode parecer caro, mas quando você divide em 12 vezes, aí você vai acessar ele por 2 anos inteiros. Você dá muito menos que o valor que você paga numa aula de técnica vocal de bairro. E o conteúdo que você tem é um conteúdo muito melhor, um conteúdo muito diferenciado, um conteúdo realmente de alto impacto. Quanto você está realmente acreditando nessas frases que você se coloca? Porque às vezes a gente não se acha merecedor. A gente acha, no fundo, que não é merecedor lá do Grammy. E aí a gente nem vai muito atrás, porque é mais fácil, emocionalmente, é mais fácil eu falar para mim mesmo que eu não consegui. Ah, mas eu não me dediquei tanto assim, do que dizer não consegui, mas eu corri muito atrás. Então, inconscientemente, a gente já se auto-sabota. É mais fácil eu dizer que, eu não tenho dinheiro para fazer isso, então não posso fazer. Mas você está comendo lanche quase todo dia, você está lá fazendo a unha, está impecável. Se eu mostrar a unha, está uma de cada tamanho. Esmalte nude, nudeu para passar. Porque não tem tempo também. Eu mesma poderia fazer, ok. Mas o que eu quero dizer com isso é que qual a sua prioridade? A minha prioridade, ainda mais nesse período aqui de lançamento de curso, de lives, de aquecimento todos os dias. Não, a minha prioridade não foi fazer unha. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá, gente? A minha prioridade não foi sair com os amigos tomar uma. Não foi, não dá tempo. E aquela grana do tomar uma, de repente, eu posso direcionar para comprar um curso. Ou direcionar aquele tempo que eu estaria fora de casa para pegar um curso e assistir. Para estar aqui, igual vocês estão assistindo uma live. Até que ponto vocês têm esse sonho realmente? Quando você entra para essa carreira musical, seja gospel ou seja secular, sertanejo, MPB, pagode, axé, você vai enfrentar algumas coisas. Você precisa ter tempo para isso, para você se dedicar. Você precisa mobilizar suas redes sociais. Você precisa aprender músicas, ter influências, escutar mais músicas para você compor. Ou não sei compor, então eu vou ouvir músicas de compositores, escolher as músicas que eu preciso escutar, que eu preciso gravar, que eu quero gravar, qual linha que eu vou seguir, quais as influências musicais que eu vou ter. Preciso aprender, tá? Ok, então montei meu repertório já. Preciso. O que eu vou trabalhar ali? Preciso aprender. Então, é um investimento de tempo, de dinheiro, de dedicação, de vontade, um investimento interno, emocional que você está depositando ali. Então, qual o preço que vocês querem pagar disso? O que você está disposto a enfrentar para atingir esse sonho? Porque se você não está disposto a enfrentar nada para atingir esse sonho, porque não é sonho coisa nenhuma, tá? Não é sonho coisa nenhuma. Quando é realmente um sonho, a gente dá os pulos que precisa dar. Sabe aquela frase? Dá seus pulos. Então, eu vou falar isso para você. Dá seus pulos. Porque, né? Bem no singular mesmo. Dá seus pulos. No popular. Por quê? Porque a gente dá os pulos da gente quando a gente precisa. Nesse período de pandemia aí que nós passamos ano passado inteiro, quantos pulos a gente não teve que dar para sobreviver, às vezes financeiramente, às vezes para sobreviver dentro do nosso sonho, dentro da carreira. E eu entendo que muitos cantores, eu assessoro vários cantores que tiveram que sair dessa vida de cantor porque não tinham de tocar, porque os bares fecharam. Eu entendo isso. E, gente, cantor se virando de todas as formas. Viraram Uber, porque o povo acha que quem faz assessoria comigo é rico. Não. Vou contar algumas histórias para vocês. Alguns cantores que eu assessoro que estão fazendo encanamento, pequenos concertos, cantores que eu atendo que são mestres de obra, pedreiros. O povo acha que quem está fazendo assessoria com a Carol Menezes é tudo cantor estourado que ganha 20, 30 mil ou 500 mil por show. Não. O pessoal está se virando, o pessoal está pagando o preço para continuar.
ou para sobreviver. E eu entendo que é um período e vai passar. Vai passar. A gente dá conta. A questão é, quando passar, vocês vão estar prontos? Vocês vão estar prontos para quando essa pandemia acabar? Acabou a pandemia, voltando tudo. Os shows estão começando a voltar de mansinho. Alguns shows menores, barzinho começando a voltar, mas ainda sutilmente, às vezes pagando pouco, aquela prostituição musical que de barganhas e o povo aceitando receber muito pouco porque tem que comer, né? Nem questiono isso. Eu acho muito triste que estejam pagando tão pouco para os músicos. Acho triste que eles tenham que aceitar, mas eu entendo que eles precisam aceitar. Eles precisam, às vezes, aceitar porque eles têm que pôr comida em casa. Primeira coisa que você tem que pensar é isso. Está disposto a pagar o preço? Financeiramente, e tempo e disciplina. Aí, beleza. Então, considere sendo como um sonho. Segunda coisa. Sonhar é uma coisa, agir é outra. Não adianta você colocar esse sonho de cantar como uma coisa impossível. Porque a gente pensa que é um sonho, a gente coloca distante. Tá tão distante da gente que a gente nem consegue pegar. E aí a gente coloca lá numa gavetinha dos impossíveis. Quem sabe um dia, se Deus descer na terra e falar, Deus não tem outros braços nem pernas senão os nossos. É bíblico. Então não adianta nada você ficar esperando lá, se apegando em profecias, em coisas que falaram para você, porque o irmão da igreja pôs a mão em mim, orou e falou que Deus vai me honrar e eu vou ser uma grande cantora do Senhor. Ótimo, beleza. Com isso você fez o quê? Eu escutei uma coisa muito interessante em relação ao meu acidente. Um colega falou para mim assim: você provocou o seu milagre. E eu fiquei meio assim, porque eu sou muito grata a tudo que Deus fez na minha vida. Eu era para estar morta, porque não me conhece de antes, né? Sofri um acidente no final, em outubro de 2019, e eu ainda tenho sequelas desse acidente, mas eu tô ótima. Eu fiquei acamada 4 meses. Enfim, eu escutei todo tipo de sentença, que eu ia perder o movimento da mão direita, que eu ia ter dificuldades motoras para sempre, que eu ia ter que usar bengala ou muleta para todo sempre, que eu não ia mais dançar. Eu vi deboche do médico olhar para mim e falar assim: o que você quer também? Você quer dançar? Quero dançar. E aí que eu acreditei muito em Deus e ele fez maravilhas na minha vida, fez. Só que quem foi fazer a fisioterapia fui eu. Deus não desceu aqui e pegou a minha mão e ficou fazendo movimento. Deus me deu forças, ânimo. Deus promoveu ali, ele permitiu que o milagre acontecesse. Mas se eu não provocasse o milagre e não desse a minha parcela para Deus, não tem jeito, gente. Então não adianta você ficar nessa história de Deus na hora faz no culto, Deus faz em mim. Deus vai agir ali, com certeza. Mas se você não se preparar, você tem que ajudar ele, cara. Se você não se preparar, você não vai conseguir dar o seu melhor. Não vai ficar bom. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, às vezes, vocês ficam se apegando a coisinhas que são importantes, mas que se você não tiver uma ação, não vai acontecer nada. E é muito importante que vocês estejam prontos, então, para pagar esse preço. Tá? As aulas de canto são caras. O que é caro para você? O que é barato para você? Fazer aula com a Carol é muito caro. Mas quanto tempo você está fazendo aula de canto, pagando barato, e não vê resultado na sua vida? Quanto tempo você está patinando com conteúdos ali que uma coisa vai e outra coisa vem? Né? Então, um exercício te ajuda, o outro destrói o que você acabou de fazer. Complicado, né? Bem complicado. Entender onde focar esse dinheiro é muito importante. Vamos pensar na carreira de um cantor. Como eu tenho que distribuir esse investimento? Como que eu tenho que distribuir? O que eu vejo muito? Vou para gravações de DVD às vezes e o povo chora, mas chora uma miséria para pagar a fono, gente.
que eu fico até irritada quando eu chego lá, é o cara da iluminação mais caro que tem de Londrina, de região do Brasil, tá lá. O cara que faz gravação de vídeo mais caro que existe na face da Terra, tá lá. A roupa que o cara tá vestindo é mais cara que a assessoria da Fono. O tênis que o cara tá no pé é mais caro do que todo o trabalho que eu fiz com o cara. E eu que levo a fama de cara. E aquilo me dá um nojo, porque às vezes a pessoa pega e não paga nada da assessoria vocal antes, que é que você vai lá só para aquecer a voz do cara no dia, para tirar foto, porque a voz tá uma merda. E aí o cara gastou uma grana gigantesca, comprou uma música do Chuck Norris, Schwarzenegger, lá não sei da onde, que o cara estourou uma música com o Luan Santana, eu tenho que comprar uma música do cara. Gastou caro na música. Vai, mas eu tenho que fazer a produção com o produtor que é não sei da onde, que produziu não sei quem. Eu tenho que comprar roupa que tem gratuita para marca, porque eu tenho que dizer que eu tô super bem na vida. E, detalhe, cantor que tá começando paga tudo. Paga tudo. Aí fica lá gastando igual um besta com marca cara, gastando. O cara que você está se espelhando para comprar essas marcas caras não pagou nenhuma delas. O cara que está estourado, que ganha 500 mil no show, paga nada, gente. Qualquer loja que ele entrar, ele ganha tudo. É tudo. E vocês estão aí querendo pagar de gatinho, comprando a marca que o cara tá vestindo e gastando lá no look 5 mil reais. No look ali, eu tô sendo ainda... Olha, eu tô sendo boazinha. Porque tem gente que gasta só no sapato uns 10 mil reais. Tem gente que paga... Tem gente que não tem onde cair morto e tá comprando tênis da Dolce Gabbana de 2 mil reais, gente. Nada contra quem tem um tênis da Dolce Gabbana, acho lindo. Inclusive, se alguém quiser me presentear com um tênis desse, estou aceitando. Faço propaganda, recebidos, coloco até no feed, se quiser. Mas eu não tenho, nesse momento, não colocaria 2 mil reais isso daí. Eu desembolsaria 2 mil reais para outra coisa. Não é a minha prioridade ter um tênis da Dolce Gabbana agora. Nunca me importei com roupa de marca. Sou filha de costureira. Minha mãe sempre fez as roupas, né? Quando a gente era criança. E quando eu preciso, minha mãe ainda faz. Minha mãe é uma ótima costureira. Ela faz alta costura mesmo. Noivas, festas. Maravilhosa. Maura Noivas. Maura Menezes Noivas. Procurem aí no meu Instagram. Então, eu não me importo com isso. A minha prioridade. Mas, às vezes, a prioridade da pessoa é estar com o tênis da Dolce Gabbana e não é a voz. E aí, o que acontece? Esse cara vai, pega um produtor bom, uma música boa, constrói a voz no estúdio, vai cantar no ao vivo, passa o maior fiasco. Porque não tem voz para isso. Quantos cantores que eu já vi que vai para o ao vivo fazendo playback? Porque nem ele consegue cantar a música que ele cantou na gravação. Ele não dá conta de chegar nos tons que ele gravou. Porque lá na gravação, o cara fez 100, 200 vezes aquela nota até sair malemar. Aí o produtor lá ainda dá aquela ajustada para ficar meia boca. E aí depois o cara vem me contratar para aprender a cantar igual. Igual quem? Ele mesmo. Aí você olha, como assim? Sim, assim. Porque ele não consegue reproduzir o que ele fez na gravação. O dinheiro, às vezes, é colocado em lugares que você não tem retorno. E veja, é ridículo, não é mesmo? É ridículo porque o cara é cantor e ele não está pensando na voz dele. Clay, o tema é: entenda como investir corretamente na sua carreira de cantor. E eu vou falar diversas áreas para vocês pensarem. Diversas coisas que vocês têm que pensar na gestão de carreira de vocês, tá? É isso. Às vezes você está investindo no lugar errado. Não adianta você que está começando querer pagar o produtor mais caro, a música do compositor mais caro. Não adianta você achar que é isso que vai alavancar a tua carreira. Um bom produtor nem sempre é mais caro. A música tem que ser bem produzida, com certeza. Eu preciso ter uma boa composição? Sim, ela tem que estar alinhada ao mercado. Você precisa conhecer ali o que está acontecendo no mercado fonográfico, o que está acontecendo nesse mercado musical que você quer entrar, dentro do seu estilo. Qual tipo de composição que vai colar agora?
Qual tipo de composição vai dar certo nesse momento? O que está faltando, às vezes, é isso também. Às vezes o mercado está tão saturado, começa a pisadinha, todo mundo grava pisadinha, 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 tá todo mundo sapateando já, não é nem pisadinha mais, sapateando. Beleza. Aí, ok, tá em alta, tem alta. Chega uma hora que não vai mais aquele estilo, aquele ritmo. É tipo moda. Vou fazer uma analogia. Tipos de sapato, por exemplo. Mulherada vai entender. Começa lá, o bico redondo. Tudo redondo. Sandália com frente do sapato redondo, tudo redondo. Aí o redondo, chinelo é redondo, tudo redondo. Aí começa. O redondo, na próxima estação, ele abaula um pouquinho. E aí ele, não sei o quê. Aí não tem mais como arredondar, mais como abrir, vira quadrado. Tá quadrado. Agora a moda é quadrado. Tudo usando bico quadrado. Sandália quadrado, bota quadrado, bico quadrado, salto quadrado. Aí não tem mais como quadradar mais. Aí começa a fazer uma quina. Aí vai virando bico, até que faz um bico que é de matar barata no canto da casa. De tão bico. Não tem mais como matar a barata no bico de tão bicudo, vira redondo de novo. Então, é um ciclo. A moda é assim e o mercado musical também. Então, romântico, muito romântico, aquela melação, aquele melacueca, aquela coisa toda, ninguém suporta mais esse romântico, começa a virar, sair dali. E aí começa a falar de traição, vai mudando os temas. E traição, e todo mundo trai, não sei o que, e corno, chifre, arrasta chifre no asfalto, e corno, dor de cotovelo, porque é corno, e dor de cotovelo, porque o ex está com o outro, e aí começa vir um movimento de dar o troco, e aí a mulherada entrando com o feminismo, vem a mulherada, então, traio mesmo, traio sim, e não quero você, e eu tô bebendo também, e aí não tem mais para onde ir nisso. Não tem mais para onde trair mais e falar tanto de eu sou foda e eu não tô nem aí. E aí eu sexo sem compromisso. Os temas de eu pego, mas não me apego. Eu pego, mas não me apego. Pego, não me apego. Até que não tem mais para onde ir nisso. E volta o romântico, o casalzinho de novo. É o ciclo. Então vocês têm que estar atentos no mercado musical para isso. Para esse ciclo. Igual a moda. Igual carro. Gente, é igual carro, você vai ver modelos de carros. Começa lá, tudo quadrado, lá atrás. Quadrado, foi arredondando, até que ficou redondo, igual bolinha, redondo, tudo bolinha, tudo redondo. Aí começou, já não tinha mais para onde arredondar o carro, você não tinha como entrar mais no carro, tão redondo, né? Tinha uns carros que pareciam uma baratinha, redondinho, pequenininho. Aí, de repente, começa a fazer um zoinho de japonês nos carros, lá, os faróis meio repuxado. E aí repuxa tanto que daqui a pouco tá tão repuxado que quase não tem luz no farol. Lâmpada não cabe no farol tão repuxado. Não tem mais onde repuxar o farol, não sei o que, volta a moda do carro redondo. E assim, um ciclo. O que vocês têm que pensar na carreira de vocês? Vocês têm que pensar, olhar o que está acontecendo, no mercado. Não adianta vocês querem copiar. É complicadíssimo, porque às vezes as pessoas começam a pegar receita de bolo, de composição. Essa aqui fez sucesso, essa aqui fez sucesso, essa aqui fez sucesso, vou fazer uma nessa linha. E aí já saturou. Modinha. O tema agora é tudo falar de WhatsApp. Daí é o WhatsApp, o áudio. Teve a época do monossílabo, tchutchá, tchá, tchirerê. Então, assim, começa a olhar o mercado musical para vocês observarem. Vai ter uma moda, uma modinha acontecendo. Só que você tem que sentir o momento que ainda cabe isso. Tá? O que vem, tá? Às vezes vale a pena você já pensar lá na frente. Tá, esse mercado vai saturar já. O que eu posso colocar aqui que é a próxima pedida? Quando o povo cansar disso, qual que é a próxima pedida? É uma questão de erro e acerto? Sim, de certa forma. Mas você tem que analisar o mercado. O que o mercado está pedindo agora? Momento ali de pandemia, por exemplo, o que aconteceu? O povo não estava saindo, não tinha eventos. Ou tinha só os clandestinos, mas, ok, não tinha muitos eventos. O que começou a acontecer? Ficou mais em evidência
coisas de casal. Por quê? Porque o povo estava fazendo só Netflix em casa. Casalzinho, reuniões menores. Começou a tanto casal, tanta relação, tanta proximidade, que o que aconteceu? O povo começou a separar. E ninguém estava se suportando mais. Estava muito tempo junto. Aí o que aconteceu? Vem um movimento de separação. Músicas com tema de separação. Café e amor, não. Movimento de separação. Por quê? Porque estava todo mundo separando na pandemia. Vocês estão entendendo? As músicas, elas têm a ver com os movimentos da vida. A arte copia a vida ou a vida copia a arte? É a eterna pergunta. A gente tem que estar de olho, porque, na verdade, uma influencia a outra o tempo inteiro. Não adianta nada vocês pensarem que vocês têm o sonho de alavancar a carreira de vocês se vocês não pensarem em tudo isso. Não adianta vocês ficarem, eu quero investidor, e a hora que tem investidor, vocês investem tudo errado. Acham que precisa fazer um evento de 100 mil reais para fazer sentido. Tem muita gente que consegue estourar com pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo dinheiro. Tá? Tem coisa que vocês mesmos podem ir fazendo. Por exemplo, eu atendi uma dupla. Essa dupla, esses tempos, eu tive a graça de encontrar um dos rapazes no barzinho tocando. Esse rapaz, né, ele tinha um companheiro, uma dupla lá, e agora ele canta sozinho, mas na época, eles cantavam, era uma cidade próxima aqui a Londrina, e eles só cantavam uma vez por semana quando tinha show. O dinheiro de cachê deles era bem baixinho, dos dois, eles juntavam o dinheiro dos dois para pagar uma sessão minha. Era esses barzinhos de tipo restaurante, na verdade, de cidade bem pequenininha, tá? Não paga nada. Eles juntavam a grana dos dois e pagavam uma sessão minha. Com o que eles ganhavam naquele barzinho, eles pagavam a sessão minha, semanal. E eles falaram para mim assim, Carol, nós estamos investindo porque a gente acredita que se a gente melhorar a nossa voz, as pessoas vão gostar da gente e a gente vai ter mais shows. Enquanto a gente não investe nessa fono, nessa assessoria vocal, a gente não vai melhorar e vai continuar sempre com um. Super inteligente. Mas a maioria não pensa assim. Então, eles pegavam esse dinheirinho, pagavam a fono. Em um mês, gente, eles já estavam com mais datas. E eles fizeram lá assessoria por um tempo. E eu encontrei com esse rapaz. Fui em um barzinho com uns amigos. E eu encontrei com esse rapaz agora nesse período de pandemia. Ele olhou para mim e falou, Carol, preciso falar com você depois. Aí ele olhou para mim no final e falou assim, Carol, quero te contar que eu não tenho data. Eu canto de segunda a segunda. Em plena pandemia, assim que voltou os bares, ele estava cantando de segunda a segunda. Uma pessoa que só tinha um show por semana, às vezes era quinzenal, porque não dava certo. O restaurantezinho lá desmarcava. E aquele dinheiro ele pagava fono. Então, olha só o investimento da pessoa. Investimento financeiro. E eles iam de outra cidade. Eles ficavam mais tempo na estrada do que fazendo fono. A sessão era de 50 minutos. Eles demoravam, acho que 1h30, 2 horas para chegar. E depois voltavam mais esse tempo para casa deles. Então, investimento de tempo, investimento de dinheiro, é foco, é pensamento. Então, um cantor que não está investindo na voz dele é um cantor que está fadado à desgraça. Por quê? Ou você não vai ter o impacto vocal que você gostaria, ou você tem uma voz legal, mas vai acabar ficando rouco, vai se machucar porque faz o ajuste errado. Então, vocês passam anos e anos a fio, às vezes, pagando coisas que você não precisava. Outra coisa, então. Então, além de visualizar o mercado fonográfico, vocês têm que pensar no que vocês têm que investir. Então, vocês precisam de um produtor legal, que não precisa ser o mais caro, uma composição legal, que não precisa ser o caro do compositor mais caro, mas que esteja próxima aí desse pensamento que vocês tiveram do que está rolando na sociedade, nos casais, nos pensamentos, uma boa assessoria vocal para que vocês consigam ter o mecanismo, a ferramenta de trabalho adequada, certo? E vocês precisam ter parcerias.
Porque às vezes você não tem grana para pagar uma agenda, por exemplo. Mas você, se você consegue começar a ter parceria, abrir shows, você precisa ter parcerias. Depois que você constrói isso tudo, você precisa ter um bom gestor de carreira. Mas não é aquele cara que olha para você e fala assim: ah, vou transformar você e eu conheço todo mundo nesse meio. O gestor de carreira, o produtor artístico, ele vai vender teu show e ele vai te ajudar a preparar a tua carreira e aonde vai ser investido esse dinheiro. Principalmente em redes sociais, você precisa pensar para onde vai. Redes sociais, Spotify, enfim, clipes. Não adianta nada você ter um puta de um material lindo, maravilhoso, mas não conseguir indexar ele, não conseguir levar ele para outros lugares. Então, esse gestor de carreira, ele vai fazer isso, mas ele não precisa ser o mais caro. Ele pode ser um cara que faz isso para várias pessoas. Pode ser que você entre no bolo ali, porque você vai junto, você vai com a galera, igual o ônibus lotado, que vai indo todo mundo junto, eu vou também. E vai, eu vou também. É desse jeito. Então, se você faz venda casada, você consegue muito mais. O que é venda casada? Então, esse gestor, esse agenda, ele vai agendar você e mais um cantor no mesmo dia, por exemplo, para a casa noturna, top. Só que o investimento ali é praticamente o mesmo. Hotel vai ser um gasto só, gasolina vai ser um gasto só. Vocês estão entendendo? Então, vocês precisam pensar justamente em como fazer isso com o menor gasto possível. Mas de nada adianta vocês terem um gestor foda, vocês terem um figurino lindo, maravilhoso para cada show, caríssimo, só roupa de marca, um produtor de 25 mil a faixa, 50 mil a faixa, já vi absurdos assim. Uma composição que você pagou lá na sessão ou pagou na exclusividade, 30 mil na exclusividade, 10 mil que seja na exclusividade. Adianta? Se a sua voz não estiver legal, não adianta. Não adianta, tá? Ou seja, tudo isso tem que estar legal? Tem que estar legal. Mas se você não investir na sua ferramenta de trabalho, não vai adiantar nada. Bom, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Esse script abrir a mente de vocês. Para quem é da área do gospel, eu tenho que pensar em tudo isso? Tenho também. Só que tudo de que quer cantar melhor para cantar na igreja, você precisa pensar em tudo isso? Seu sonho é só cantar ali na igreja? Ou você gostaria de ser um cantor gospel que vai fazer shows por aí? Você tem que parar para pensar. E quanto isso realmente é um sonho? Quanto realmente você quer isso que você diz que está desejando?